Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2, acompanhem com fé a leitura da palavra de Deus. Está escrito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por estarmos aqui reunidos como igreja, diante da Sua palavra. Pedimos agora, ó Deus, coloque em nós fome pelo Senhor, fome da Sua palavra. Ó meu Deus, sabemos que aqui nas Escrituras nós temos o alimento, tanto para os bebês como para os mais idosos na fé, que Suas palavras possam ser mesmo leite espiritual para aqueles recém-convertidos, que precisam de maturidade, talvez, e que toda a igreja aqui presente possa crescer de modo saudável, atingindo, ó Deus, conforme Sua graça, a medida da estatura de Cristo, varão perfeito. Pedimos isso ao Senhor. Santifica a Sua igreja, anima-nos, equipa-nos, ó Deus, para toda boa obra. Ensina-nos, ó Deus, a batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Conceda-nos estas e muitas outras bênçãos conquistadas por Cristo. É o que pedimos ao Senhor em nome dEle. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos começar hoje uma série de exposições que tratará de seitas e suas heresias. Sendo assim, nas próximas quintas-feiras, nós falaremos, por exemplo, sobre a Congregação Cristã do Brasil, sobre os adventistas e ainda sobre as chamadas testemunhas de Jeová, e tocaremos em outras instituições também dentro deste tema, seitas e suas heresias. Mas será que sabemos o que são seitas? Você saberia dizer? E o que são heresias? Esse assunto é da mais alta importância para nós, que somos ensinados pela palavra de Deus a batalharmos pela verdade do Evangelho, para o nosso bem e das pessoas que conhecemos. Então, a partir de hoje, nós vamos juntos para essa série de exposições em seitas e suas heresias, sendo que, na exposição de hoje, nós, com a graça de Deus, aprenderemos a como identificar uma seita. Nós pretendemos aqui trabalhar com uma definição, e essa definição será usada como um esboço ou um roteiro para a exposição de hoje. Nós aprenderemos o seguinte, que igrejas variam entre saudáveis ou menos saudáveis, mas o abandono da verdade pelo erro, heresia e divisão resulta em uma falsa igreja, a seita e suas características. Então, o que nós vamos aprender hoje são, por assim dizer, cada uma dessas palavras ou desses tópicos. Falaremos sobre igrejas no plural. Existe diferença quando a gente quer usar igreja no singular, até com um I maiúsculo, né? E igrejas no plural. Do que é que a gente está tratando, então, nesse esboço aqui, nesse tema? O que são esses graus de saúde entre as igrejas? E ainda, essa questão toda do erro, da heresia, da divisão, nos parece, já à primeira vista, uma ladeira abaixo, né? E realmente o que nós veremos é que o abandono da verdade, nesses moldes, resulta em uma falsa igreja, a seita e suas características.
Nós vamos juntos, então, ver esse tema. Igrejas variam entre saudáveis ou menos saudáveis, mas o abandono da verdade pelo erro, heresia e divisão resulta em uma falsa igreja, aceita e suas características. Vamos, então, ao nosso primeiro ponto, igrejas, no plural. Para identificarmos uma falsa igreja, nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que é uma igreja verdadeira. E existe uma diferença, sim, entre o singular e plural, quando nós dizemos igreja, e até com um I maiúsculo, e igrejas no plural. O singular, igreja, por assim dizer, quando nós não estamos qualificando nenhuma cidade, a igreja de Guaratinguetá, a igreja de Éfeso, a igreja. Trata-se, no singular, da igreja invisível. Trata-se do organismo, o fato de que cada um dos crentes pertencem ao corpo de Cristo. Igreja, no singular e com I maiúsculo, refere-se aos verdadeiros crentes de todas as épocas. Essa igreja invisível, um organismo, nós vemos isso nas Escrituras, por exemplo, em Colossenses, quando Paulo está falando sobre o Senhor Jesus, ele diz que ele, o Senhor Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, a igreja é um organismo em Cristo. Cristo, a cabeça, a igreja, o seu corpo, os crentes de todas as épocas. Também, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, fala de Cristo como o cabeça, esse representante, líder, o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Novamente essa ideia de organismo. E em Efésios 5, no verso 25, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo ama a igreja, o seu próprio corpo. A igreja é um organismo, o crente de todas as épocas. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que então se entregou pela igreja para apresentar como uma noiva essa igreja gloriosa, santa e sem defeito. Essa é a igreja, com um I maiúsculo, os crentes de todas as épocas. Mas em igrejas, quando nós falamos no plural, nós estamos falando sobre igrejas visíveis, igrejas locais. É a organização, como é que os crentes se organizam. Mas, o que nós vemos, aprendemos também das Escrituras, é que na igreja visível, na igreja local, nós temos aqueles que afirmam ser crentes, dos quais alguns, na verdade, não são. Existe aquela parábola bem conhecida do Senhor Jesus, a parábola do joio no meio do trigo, e foi dada pelo Senhor justamente para nos ensinar que na igreja, ou no reino dos céus, nós temos o joio no meio do trigo, ou seja, aqueles que afirmam ser crentes, mas dos quais alguns, na verdade, não são. Esses que somente aparentam ser crentes são o joio. E depois que o tempo avança, nós vemos a diferença ali, então, entre o joio e o trigo. Mas, uma das coisas que nós aprendemos também nas Escrituras é que a principal tarefa das igrejas visíveis é que a igreja invisível seja vista. Já ouviram falar naquela história do crente 007? No passado, o crente 007 é aquele que ia à reunião da igreja e quando ele ia para o trabalho ou para um outro afazer, ele ficava bem discreto, crente 007. Mas atualmente, no filme número 2 do 007, os crentes que, na verdade, só afirmam ser crentes, eles nem mesmo estão indo à igreja, à instituição, à reunião do povo de Deus. Eles são escondidos e dizem que ao se reunirem em casa, no bar ou para qualquer outra atividade, eles já são igreja. Então, uma observação que vale aqui é que igrejas, no plural, são as igrejas visíveis para tornar a igreja invisível vista. Não existe essa questão de 007. Todo o povo de Deus, da nossa época, está, de maneira geral, em uma igreja local, uma igreja visível.
Então, quando usamos essa linguagem visível e invisível, não quer dizer que os crentes da nossa época não sejam vistos, eles são nas igrejas locais. Tendo tratado, então, esse plural das igrejas, nós, sabendo do joio e do trigo, precisamos observar também que existem diferentes graus de saúde nas igrejas locais, aquelas que têm os crentes e os falsos crentes. As igrejas variam entre saudáveis ou menos saudáveis. Nós veremos que as seitas não são igrejas enfermas, são imitações totalmente falsas. Igrejas verdadeiras é que possuem diferentes graus de saúde. E para isso nós aprendemos da Escritura que existem marcas de uma igreja saudável. E as principais marcas de igrejas saudáveis, as igrejas visíveis, são a fiel pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos, o batismo e a ceia, e a devida disciplina eclesiástica. Quando a gente olha para pelo menos essas 3 marcas, a gente vê ali então a saúde da igreja. Mas surge uma pergunta: por que é que essas 3 marcas, palavra, os sacramentos e a disciplina? E a resposta é que são meios de criação, sustento e proteção da igreja. Quando a gente se lembra do que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, nós vemos que a pregação e a palavra são indispensáveis. Ele disse que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Se não tem palavra, não tem fé. A fé, ela como que entra pelos ouvidos mediante a palavra. Se não tem palavra, não tem fé, consequentemente não tem crente e não tem igreja. Por isso, a palavra, a pregação fiel, é a marca de uma igreja saudável. Mas também os sacramentos. São as outras 2 marcas, sacramentos e disciplina, elas dependem da palavra, recebem da palavra o seu poder, a sua eficácia. O batismo, por exemplo, um dos sacramentos, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo ordenou, portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os. Se não tem batismo, não tem esse sinal visível dos discípulos. Se não tem batismo, nem ensino, também não tem discípulos nem igreja. Também podemos nos lembrar a respeito da ceia do Senhor, o outro sacramento, que diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 16, que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. O pão, igualmente comunhão do corpo de Cristo. Se não tem comunhão, como é que uma igreja vai ser sustentada? A igreja é criada pela palavra, sustentada pelos sacramentos que são derivados da palavra e é protegida pela disciplina. Sim, a disciplina eclesiástica, não só a repreensão, o chamar a atenção, a disciplina nesse sentido, mas inclusive a exclusão daqueles que são o joio e são percebidos. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo escreveu o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, lançai fora o velho fermento. E ele acrescenta lá no verso 13, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Disciplina eclesiástica, repreensão, sim, chamar a atenção, mas até mesmo exclusão. Então, palavra, os sacramentos e a disciplina, a igreja é criada, sustentada, protegida, são as marcas de uma igreja saudável. Mas existem diferentes graus de saúde. Nas igrejas, existem diferentes níveis de manifestações dessas 3 marcas. É como que um espectro de saúde nas igrejas verdadeiras, obviamente, essas igrejas visíveis, locais. E nesse espectro, numa extremidade nós temos uma igreja saudável, na outra extremidade uma igreja menos saudável. São todas igrejas verdadeiras, mas uma pode estar enferma, enquanto que a outra mais saudável. E o que nós sabemos também é que até mesmo as igrejas mais saudáveis debaixo do céu estão sujeitas a imperfeições e erro, como sempre haverá
entre os homens. Nós sabemos que um dia a igreja será glorificada, não haverá mais imperfeições, mas por enquanto, por nossa própria culpa, a igreja visível está sujeita a essas imperfeições e ao erro. Nós podemos, por exemplo, nos lembrarmos da igreja de Corinto. Havia ali muitas imperfeições, erros, mas é chamada claramente de igreja. Paulo escreve aos crentes de Corinto, santificados em Cristo, chamados para ser santos. Podemos nos lembrar lá de algumas das igrejas do Apocalipse, aquelas cartas são enviadas às igrejas, né? E várias delas com repreensões, mas são igrejas de modo geral. Daí vale aquele lembrete, devido a essa constante decadência do correto para o errado, existe a necessidade de reforma contínua. Aquele lema, igreja reformada, sempre reformando. A gente precisa estar sempre voltando para as Escrituras. Por quê? O que define a saúde é justamente a conformidade com as Escrituras. Podemos nos lembrar mais uma vez dos escritos de Paulo, dessa vez endereçados a Timóteo. Lá na primeira carta, ele diz o seguinte: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. O que define a saúde da igreja, então? Os escritos dos profetas, dos apóstolos. É isso que define. Quando nós olhamos para as Escrituras, sabemos como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que define a saúde da igreja é a conformidade com as Escrituras. Quanto mais fiel a palavra, mais saudável a igreja é. Mas e quanto àquelas imperfeições, hein? A não conformidade pode ser caracterizada como erro ou heresia. O que é erro? Erro é todo desvio doutrinário real, mas que não atinge o núcleo da Escritura. Isso é um erro. E à medida que a igreja tem erro, ela avança de um extremo, de saudável até o outro, como aquele espectro, né, de cores. Paulo escreveu o seguinte aos Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 8. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. Então, há um ensino correto, por exemplo, a respeito dos ídolos. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. Mas, para aquela mesma igreja que tinha suas imperfeições, no mesmo capítulo, no verso 7, Paulo afirma: entretanto, não há esse conhecimento em todos. Alguém ali tinha que estar errado, e alguém certo. O apóstolo Paulo ou os crentes de Corinto? O apóstolo Paulo é quem estava certo, e havia um erro em alguns dos irmãos. A questão em si de comer ou não comer aquelas comidas lá vendidas no mercado de Corinto, era uma questão da consciência, comer ou não comer. Mas o que nós vemos é que ela estava atrelada, em alguns casos ali, com um assunto teológico. O que significa o ídolo? A verdade é que o ídolo de si mesmo nada é, mas havia erro no entendimento de alguns. Não havia neles esse conhecimento bíblico a respeito dos ídolos. E a consciência deles, então, ficava ali enfraquecida diante desse erro teológico. Isso é um erro, mas a igreja de Corinto continua sendo chamada de igreja. As igrejas são menos saudáveis dependendo de quão distantes os seus erros estão da verdade bíblica. Um erro. Existe então uma gradação entre os erros. E é importante a gente perceber que, onde as marcas de saúde existem, palavra, sacramentos, disciplina, ainda que com falhas, ali há a igreja. Onde, porém, são destruídas, resta apenas a aparência de igreja. Bom, nós estamos caminhando dentro daquela nossa proposta. Igrejas variam entre saudáveis ou menos saudáveis, mas existe uma virada ali no nosso tema, que vai culminar lá na seita e suas características.
pois nós estamos aprendendo aqui a como identificar uma seita. Tendo falado então sobre as igrejas locais, esse grau de saúde, a gente vai ver agora o abandono da verdade. Como é que isso acontece? Já falamos sobre o erro, mas agora nós começaremos a perceber que a persistência em um erro central passará pela divisão, resultando na seita, que é uma falsa igreja. A gente já notou aqui que a não conformidade pode ser caracterizada como erro ou como heresia. O erro é todo desvio doutrinário real, mas que não atinge o núcleo das Escrituras. Aquela questão lá dos coríntios, né, da comida vendida no mercado. É um erro, desvio doutrinário real, mas não atinge o núcleo. E o que é heresia? Palavra que a gente certamente sabe pelo uso comum, né? Mas uma definição é que heresia é o erro obstinado e destrutivo contra o coração das Escrituras, para corromper a compreensão de doutrinas vitais. Exemplo, aquelas ligadas à pessoa de Cristo, à Trindade e à salvação. Então, heresia é um erro, mas um erro muito específico. A palavra grega que existe nas Escrituras e que nós emprestamos aqui como heresia, literalmente significa aquilo que é escolhido por si mesmo e para si próprio. Heresia, uma escolha. E nós usamos essa palavra de diferentes maneiras, não só nós, mas a própria Escritura. Se a gente vasculhar as nossas páginas aqui, o que a gente vai encontrar na versão ARA é que a palavra grega para heresia é traduzida de diferentes formas. Heresia é traduzida como seita, partidos, facções e, de fato, como heresia. Heresia é essa palavra que a gente emprestou ali do grego. É como se o tradutor, ele colocasse diante de nós as próprias palavras gregas. Ele só está mudando ali os caracteres do grego para a nossa língua. Então, seita, partidos, facções. Mas quando a gente está falando, e as Escrituras, de um erro específico, sabe aquele erro que atinge o coração das Escrituras, que a gente comentou? O tradutor resolve manter ali heresias mesmo, para a gente tratar justamente desse erro específico. E onde é que essa palavra aparece desse modo, heresias? É o texto que a gente leu lá no começo, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Olha o que nós lemos. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E o que é que esses homens ensinam? No verso 2, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então os falsos mestres fizeram para si a pior escolha possível. Eles escolheram um erro central. Por exemplo aqui, renegarem o soberano Senhor. Esse é um tipo de erro que atinge o coração das Escrituras, para corromper o nosso entendimento. Por isso, heresia, no sentido formal, técnico. É o que a gente percebe ali, dissimuladamente. Heresias nem sempre caem na igreja como um míssil sobre o nosso telhado. Geralmente, vem de dentro, rastejando pelos corredores e contaminando a igreja. Se a gente falhar em esmagá-las imediatamente, é isso que acontece. A contaminação, a corrupção do pensamento. Essas são as heresias, discretas no início. Mas as Escrituras falam não somente de heresia, mas também do herege. A gente viu ali falsos profetas, falsos mestres, e agora heresia, esse erro destrutivo. Mas existe também aquele que ensina esse erro. É o homem herege. A versão Almeida Revista e Corrigida mostra bem isso, quando diz lá em Tito, capítulo 3, versos 10 e 11.
Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O homem herege, e é assim mesmo que está no original ali, na Revista e Corrigida, o tradutor colocou a palavra grega praticamente para a gente, o homem herege. Na Revista Atualizada, aparece como o homem faccioso. Então, existe tanto o ensino errado, que atinge o coração das Escrituras, a heresia, mas também aquele que propaga esse ensino destrutivo, é o homem herege. Os seus ensinamentos não são os da Bíblia. O homem herege não é uma pessoa desavisada, simples. É aquele que comete um erro central de modo obstinado, persistente, como a gente vai ver aqui ao longo dessa exposição. Sabe, a gente pode se lembrar de outros versículos bíblicos que tratam desse mesmo assunto, do ensino errado, ainda que não usando a palavra heresia. João, por exemplo, escreve na sua primeira epístola que já é a última hora e tem surgido muitos anticristos que saíram de nosso meio, mas que na verdade não eram dos nossos. Essa heresia sorrateira pelos corredores da igreja e os homens hereges, chamados de anticristos, eles saíram do nosso meio, mas não são dos nossos. É o joio lá no meio do trigo. 1 João, então, capítulo 2, versos 18 e 19, os anticristos. Existe também outro texto, que Paulo escrevendo, Paulo falando aos Efésios, escrito por Lucas, lá em Atos. Paulo fala que depois da partida dele, lobos vorazes se apresentariam em Éfeso, como aqueles que não poupariam o rebanho, lobos vorazes. E sabe a intenção desses homens, tratados como lobos, que pegam as ovelhas? Lá no versículo 30 diz que eles falariam coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então essa questão toda do erro central da heresia, do homem que propaga, o herege, não é apenas um equívoco, um erro, é um erro específico que atinge o coração das Escrituras, e de um modo obstinado, persistente. E o desejo do herege, arrastar os discípulos atrás dele. Bom, é daí que a gente entra no próximo ponto, é a questão da divisão. Heresias causam divisão, hereges causam divisão na igreja. As heresias são ferramentas ou instrumentos de homens hereges que causam divisão nas igrejas. Com eles poderá surgir uma falsa igreja aceita. A heresia ataca a verdade para corromper o seu ensino, a nossa compreensão. E a divisão ataca a unidade para fragmentar a igreja. Então, o que é divisão? Principalmente nesse sentido específico aqui. Quando atrelada à heresia e ao herege, a divisão significa abandonar a igreja visível e dilacerar o ajuntamento do povo de Deus. A heresia, por si só, já é uma tendência de separar. Quando o herege ele toma essa escolha de optar pelo erro central em vez das Escrituras, o herege já se separa do povo de Deus que confessa a verdade. Então a heresia promove a divisão. Em alguns casos é fato que a divisão pode surgir primeiro. Sabe aquele tipo de pessoa má que sai da igreja, a gente nem entende. Nossa, por que a pessoa saiu da igreja? O que foi que aconteceu? Não fica muito claro no momento, mas depois a gente percebe que essa pessoa má, ela inventa uma desculpa teológica, inventa uma heresia. Então as heresias podem causar divisão, ou elas podem vir depois dessa separação abrupta e dolorosa. Onde é na Bíblia que nós vemos isso? Sobre essa divisão. Quando Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, lá no capítulo 11, versos 18 e 19, ele diz que estava informado a haver divisões na igreja de Corinto. Mas o curioso é que ele fala que importa que haja
entre vós, coríntios, partidos, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, quando a gente está falando desses erros centrais e desses homens maldosos, a gente não precisa se desesperar. Devemos ter atenção, mas não precisamos nos desesperar. Vejam, Deus controla até as divisões, importa que haja partidos, as divisões lá. E por que é necessário que existam partidos às vezes? E Deus está controlando isso, para que os aprovados se tornem conhecidos. Então a culpa é totalmente do falso mestre, do herege, e ele será condenado pela divisão, propagando o erro falso, mas Deus continua no controle, e aqueles que pertencem a Deus permanecerão. Os aprovados se tornarão conhecidos diante do herege e da heresia e da divisão. Não se desesperem. Essas lutas também estão debaixo do controle de Deus. Deus pretende fortalecer os verdadeiros crentes através do fogo da heresia. Abandono pela divisão foi o que nós vimos. Olha aí o nosso tema mais uma vez. Igrejas variam entre saudáveis ou menos saudáveis. Lembram-se? Aquelas 3 marcas: palavra, sacramentos, disciplina. Mas o abandono da verdade pelo erro, heresia e divisão resulta em uma falsa igreja, aceita e suas características. Aqui, o que nós vemos nesse erro obstinado e central é ladeira abaixo. Depois que um erro central é pregado na igreja, uma heresia, e o herege arrasta os discípulos para si, acontece essa divisão, podendo surgir então, com essa outra parcela descrente e divisora, a falsa igreja. Sabe, a gente pode se lembrar de textos como o de 1 Timóteo capítulo 4. Não precisamos nos desesperar também, porque o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Mas Deus está no controle, lembram-se? E o que acontece com esses que apostatam da fé? Pareciam crentes, mas de repente abandonam. Eles abandonaram justamente por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, quando aqueles que dividem a igreja formam uma nova instituição, uma nova organização, eles estão, na verdade, formando uma organização que aprende com os próprios demônios. É o que está nas Escrituras, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. E nós podemos também lembrar lá de Apocalipse, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Um ajuntamento que não pertence ao Senhor, uma sinagoga de Satanás e não do verdadeiro povo de Deus. É esse o título dado pelas Escrituras, sinagoga de Satanás. Há um ajuntamento que não está debaixo do Espírito de Cristo, mas sim do Espírito do anticristo. E quanto à palavra seita, já vimos aqui que nada restou depois dessa ladeira abaixo. Heresia, esse erro obstinado, nada restou senão uma sinagoga de Satanás. Mas e a palavra seita? Na Bíblia, nós precisamos nos lembrar, seita aparece, mas é traduzindo heresia também, lembram? E heresia, como nós já dissemos, é, num sentido mais simples, aquele que escolhe algo para si, por si próprio. Então a gente vai ver nas Escrituras, por exemplo, a seita dos saduceus, lá em Atos 5. Em Atos 15, 26, tem a seita dos fariseus. E em Atos 24, fala sobre a seita dos nazarenos. Esse último exemplo é quando quiseram acusar os cristãos de seita. Então a palavra seita aparece na Bíblia. E quando heresia está significando não o ensino, mas o grupo de pessoa que resultou da heresia, então a tradução coloca como seita.
nós encontramos isso nesses textos que nós mencionamos. Porém, o significado de seita nas Escrituras, num primeiro momento, é o simples grupo de pessoas. Quando a teologia hoje fala sobre seita, nós não estamos apenas usando o significado ali do termo, sabe, o dicionário. Nós concentramos nessa palavra, seita, o ensino geral das Escrituras. Uma outra forma de dizer isso, mais fácil da gente visualizar. A palavra seita é como um frasco para guardarmos os venenos dessas falsas igrejas e então oferecer o antídoto bíblico. É assim que funciona. Na teologia usamos seita para conter o ensino geral das Escrituras, e não só a questão ali do dicionário bíblico. Qual é o sentido teológico, então, da palavra seita, que carrega o ensino geral das Escrituras? Seitas são falsas igrejas, marcadas por heresias. Abandonaram a verdade e, em alguns casos, surgiram de uma divisão com igrejas visíveis. As pessoas das seitas escolheram para si o erro mais grave, que vai contra o coração das Escrituras. Igrejas autodenominadas, mas que adotam heresias, são seitas, são totalmente falsas, não cumprem os critérios essenciais de igreja visível, não estão em obediência à palavra, pretenderam silenciar a voz de Cristo com os gritos dos homens. Em resumo, o que a gente poderia dizer então sobre seita? Depois que a gente já viu aqui ladeira abaixo, né? Algumas características das seitas, dessa falsa igreja. Algumas características são revelações, verdades particulares, texto fora do contexto. As seitas diminuem Cristo. Que sentido? Vamos ponto a ponto sobre as revelações nas falsas igrejas chamadas seitas. As seitas possuem fontes de revelação e autoridade além da Bíblia. Já ouviram falar no livro dos Mormons? Ou no livro escrito pela Ellen White, dos Adventistas? Revelação, autoridade além da Bíblia. E como é que pode ser chamado de igreja, então? Igreja dos Adventistas? Ou a igreja dos Mormons? Onde não tem palavra como normativa, não há igreja. A fé vem pelo ouvir, a pregação. Então, as seitas, quando adotam outros livros, outras revelações, destroem a primeira marca de uma igreja saudável. Destroem o aprendizado na palavra. Na prática, a gente sabe, na seita, os livros dos homens passam a ter mais valor que as Escrituras. A gente já viu isso, né? No catolicismo, quando a gente falou da tradição católica. No final das contas, quem rege a Igreja Católica, chamada Igreja, não é a Escritura Sagrada. Quem rege a Igreja Católica é o documento produzido pelo Papa, por outros homens. Então, não há ali a pregação fiel da palavra. A outra característica, eles têm supostas verdades, mas curiosamente são verdades particulares, porque só eles que receberam a revelação. O anjo Moroni apareceu lá só para um deles. E outras coisas mais que nós veremos a respeito de seitas, também são essas verdades obscuras e particulares. Não foi o povo de Deus que aprendeu sobre isso, mas só alguns iniciados na seita é que receberam essas revelações particulares. E mais uma vez substitui a palavra. Numa igreja saudável, cada crente, cada um de nós aqui, cada um que está sentado no banco da igreja pode conferir o que o pregador fala com a palavra. Não é uma verdade secreta, igual da seita. A gente confere com a palavra de Deus e não com uma revelação que somente alguém teve ali. Terceiro ponto, eles usam textos até bíblicos, porém fora do contexto original. A palavra de Deus, por assim dizer, até permanece no vocabulário, mas não na função de reger a igreja.
Mais uma vez, sobre a Igreja Católica, a gente viu que na Igreja Católica existe lá o sacramento do batismo, mas totalmente diferente do batismo bíblico e cristão. Então, a Bíblia existe, por assim dizer, só na linguagem, no dia a dia, mas eles estão distorcendo, é texto fora de contexto. Quarta característica, eles diminuem a pessoa, a divindade ou a centralidade de Cristo. Numa seita, a gente vai lá ouvir, a gente não, né? Quem aí já foi numa seita está arrependido disso, certamente. Mas numa seita, aqueles que vão até lá, vão para ouvir não sobre Cristo, mas sobre outras ênfases. E geralmente as ênfases são naquelas verdades particulares. A seita vai falar sobre dietas rigorosas, por exemplo, né, dos adventistas, vai falar sobre um calendário específico, mas nunca sobre o Cristo verdadeiro das Escrituras. E a gente não vai lá para ouvir, então, justamente por isso. Mas não só essas 4 marcas, a gente trouxe aqui mais 4. Salvação pelas obras, exclusivismo, ameaças, isolamento, são todas características de uma seita. E sobre essa salvação aí pelas obras, o que a gente vê das seitas? É que pregam a salvação através do mérito, da cooperação humana. Irmãos, isso corrompe o evangelho pregado. A ceia, por exemplo, já não vai ser mais, se existir algo chamado como ceia, não vai ser a comunhão com o corpo de Cristo. Vai ser uma forma ali de identificar o mérito de alguém. Se você merece, você participa da ceia. Se não merece, você não participa. É bem diferente da ceia bíblica e da disciplina bíblica. É uma questão de merecimento e não de marcas de igrejas saudáveis, marcas de cristãos saudáveis. É salvação através do mérito. E se alguém prega um evangelho que vá além do que Paulo já pregou, deve ser anátema. 6º ponto, eles se utilizam de um exclusivismo. A salvação é somente naquela instituição. A Congregação Cristã do Brasil já chegou a afirmar que a salvação era somente em sua denominação. Talvez no dia a dia vocês já tenham visto, ouvido uma linguagem aí. O CCB, Congregação Cristã do Brasil, chamam os verdadeiros crentes de primos. Já ouviu falar sobre isso? Eles não chamam de irmãos, não. Chamam de primos, se você não é da denominação deles. Justamente por conta desse exclusivismo. E essa linguagem permanece até os dias de hoje. É o primo, não é o irmão. Exclusivismo. 7º ponto, e poderíamos comentar ainda mais, mas o 7º, ameaças. As seitas controlam os fiéis através do medo e de ameaças. Que tipo? Se você sair, vai perder a salvação. Se você sair, vai ser amaldiçoado. Então você tem que ficar na seita justamente para contribuir financeiramente ou para aderir a um ensino antibíblico, ideológico ali. Eles controlam os fiéis através do medo e das ameaças. Tem muito a ver com esse exclusivismo que a gente falou. E por último, poderíamos destacar ainda que eles promovem o isolamento para evitar o debate doutrinário. Enquanto a ceia expressa a comunhão do corpo de Cristo, eles então são exclusivistas, controlam os fiéis através do medo e se isolam doutrinariamente, justamente para evitar o debate doutrinário. São essas algumas das características de uma seita. O que nós vimos, então, é que igrejas variam entre saudáveis ou menos saudáveis. Mas o abandono da verdade pelo erro, heresia e divisão resulta em uma falsa igreja, a seita e suas características. E a gente pode até lembrar, de Judas, o irmão do Senhor, quando ele escreveu que nós devemos batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé, para proteger a doutrina. Mas não só isso. Se você se lembrou de algum conhecido que está em uma seita, Judas, o irmão do Senhor, também escreve naquela pequena epístola.
Esse é o texto. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Amados irmãos, aprender como identificar uma seita é para batalhar pela verdade do Evangelho, é para o nosso bem, essas heresias que querem rondar as igrejas, mas é também para o bem daqueles que nós conhecemos. Devemos nos compadecer daqueles que talvez estejam na dúvida e chamá-los a uma igreja saudável. Foi o que nós vimos hoje. Vamos agradecer a Deus então por este estudo. Senhor Deus, agradecemos por esse aprendizado. E como cantamos hoje, é o teu povo aqui presente, e nós cantamos hoje, todos juntos, uma só voz, exaltando o seu nome, ó Deus. Nós lamentamos pelo fato de que muitas pessoas se reúnem em torno do erro destrutivo e não da sua palavra. Ó meu Deus, que possamos ter em autoestima o seu nome, batalhar pela verdade do Evangelho, essa verdade que anuncia Cristo e a nossa salvação, que possamos ter um zelo pela glória do seu nome, lamentarmos pelas heresias, ó Deus, e nos compadecermos daqueles que talvez estejam na dúvida. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar o Evangelho verdadeiro, que expõe o pecado, o erro, que expõe as falsas igrejas. Ajuda-nos, ó Deus, a zelar por cada um dos irmãos que aqui se assentam conosco, para o bem da nossa igreja, para a glória do seu nome e para o bem daqueles que também nós conhecemos. Pedimos essas coisas ao Senhor, que é poderoso para nos guardar de tropeços. E é em Cristo Jesus que nós oramos, bendizendo o seu nome. Amém.